vai dar continuidade aos procedimentos judiciais, né? Hoje a gente vai encerrar o procedimento judicial. Quando for na próxima aula, a gente vê o recurso da execução penal, certo? Que é o agravo em execução, e aí encerra o conteúdo, certo? Então, na terça e quinta, encerro. Na quinta, eu devo passar uma atividade para vocês do horário da aula, e quando for na terça, no dia 16, acho eu que é dia 16, só conferir aqui. Na terça, dia 16, eu faço uma revisão, vou postar para vocês questões da mesma maneira que eu fiz nas outras etapas, questões referentes ao conteúdo que vai ser objeto de avaliação da AV3, eu vou comentar, né? Então, o nosso restinho de semestre é esse. Aula hoje, né? Aula dia 9, aula dia 11 e 16, prova dia 18 e 23. Primeira e segunda chamada, respectivamente. Então, a gente parou na nossa última conversa sobre os procedimentos judiciais, a gente viu esse exemplo 10, que seria um pedido de conversão de pena em medida de segurança. Então, o exemplo, a gente tinha uma condenada, que aí não importa, no caso, qual é o crime, né? Eu já visto que o importante nesses casos seria efetivamente a prova, né, por meio de perícia médica, da superveniência de doença mental. Mas, de toda forma, o caso era um caso de alguém que praticava um latrocínio, foi condenado a uma pena de 22 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, né? Após 10 anos, passa a sofrer doença mental, impossibilitando a continuidade da execução da pena. Então, aí nós vimos a peça, né? Então, a peça é simplesmente indicando que as finalidades da pena deixam de existir a partir do momento em que a pessoa não tem mais discernimento, né? Não tem mais condições mentais de entender essa finalidade da repressão específica, né? Assim sendo, deve ser convertido a pena em medida de segurança. Então, a gente viu nesse pedido que há de ser provado, né, que essa superveniência de doença mental não é algo momentâneo, né, que é algo passageiro. Porque se for algo momentâneo, nós teríamos a situação em que a pessoa deve se submeter ao tratamento e depois volta a cumprir a pena. Então, sendo a superveniência de doença mental algo que é, digamos assim, permanente, não permanente, né, porque não é perpétuo, porque a pessoa pode muito bem, em determinado momento, voltar às suas condições normais, mas se considera de caráter duradouro, né? Então, deve ser provado pela perícia médica esse caráter duradouro dessa superveniência de doença mental. Então, foi isso que a gente viu no nosso último encontro. Dando sequência aqui, no nosso exemplo 11, a gente tem pedido de unificação de penas por crime continuado, né? Então, o caso seria de alguém condenado pela prática de 15 estelionatos em diversas varas criminais, né? Porque se fosse uma vara criminal só, se fosse um processo só, o juiz mesmo da sentença iria resolver esse problema com a aplicação do artigo 71 do Código Penal. Então, ele foi condenado em 15 varas diferentes, cada um dos estelionatos em um ano, né? Então, resta para o juiz da execução penal a unificação das penas. Então, o pedido é mais ou menos assim, né? Um exemplo. Endereçado ao juiz da execução penal,
qualifica-se, né, o, o preso, né, o local onde ele está recolhido, né, no caso é regime fechado, é penitenciária. O seu advogado vem à presença de Vossa Excelência com fundamento dos artigos 66, 3A da LEP, né, então, o fundamento desse pedido na LEP é o 66, 3A, em combinação com o 71 do Código Penal. Observe que o 71 do Código Penal é onde tem o conceito do crime continuado. Então, lá no artigo 71, nós vamos ter que é crime continuado e qual é a regra de aplicação, certo, da pena. Então, o artigo 71 diz o seguinte: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havido como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de um só crime, um só dos crimes, né, se idênticas, ou a mais grave se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Então, é isso que traz a regra do artigo 71 em, em relação ao crime continuado. Então, vamos ver qual é a vantagem, né, aí para o preso ter a aplicação desse artigo 71. Então, vamos lá. No tópico 1, né, o requerente foi condenado pela prática de 15 estelionatos consistentes na emissão de cheque sem suficiência provisão de fundos, né, que é o que é previsto no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6 do Código Penal, recebendo 1 ano de reclusão por cada delito. Considerando-se que é primário e não registra antecedentes criminais. Ocorre que, provenientes às sentenças condenatórias de vários juízes diferentes, reunindo-se os títulos da execução penal, o total de sua pena, aplicando-se a somatória, atingiu 15 anos de reclusão, impondo-se, pois, o regime fechado dos termos da lei penal. Cumpre ressaltar, no entanto, ter sido injustificada a soma concretizada, uma vez que o requerente preenche integralmente as condições do artigo 171 do Código Penal, merecendo ser a conduta do requerente reconhecida como crime continuado e, em consequência, devendo haver a unificação de suas penas. Então, esse que vai ser o pedido aí do advogado do preso, né? A unificação de penas. Note-se que o estelionato foi cometido no dia 20 de março de 2001, no interior do mesmo estabelecimento comercial, que é um shopping. Pedro, daqui a pouco, quando eu terminar isso aqui, eu respondo a tua pergunta, tá? Embora em lojas diversas, com a diferença de algumas horas de um para o outro, valendo-se o agente de idêntico meio de execução, emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos. Assim cometeu o crime da mesma espécie, né? O que diz lá o artigo 71, né, do Código Penal, em razão das condições de tempo, lugar e maneira de execução, devem resultar na conclusão de que os subsequentes eram mera continuação do primeiro, não havendo sentido para a aplicação isolada de várias penas, somando-se ao final. Então, aqui no item 4, é a demonstração de que as condutas, né, embora tenham sido em momentos distintos, elas se amoldam perfeitamente ao que estabelece o artigo 71 e não justificaria o somatório de penas, né? Então, aplicado ao que se pede aqui, a aplicação da regra, né, do 71. Portanto, reconhecida a continuidade deletiva, prevalece o critério da exasperação da pena, aplicando-se uma delas, pois todas são iguais, isto é, 1 ano de reclusão aumentada de 1/6 a 2/3, conforme o elevado critério de Vossa Excelência. Vejam só como há uma grande diferença. Aqui o preso é condenado a 15 anos. Se for considerado o crime continuado, essa pena de 15 anos, ela vai baixar para 1 ano e 2 meses, se considerado
a menor fração, 1/6, e 1 ano e 8 meses, se considerado 1 ano e 6 meses, né? 8 meses. 1 ano e 8 meses, se considerada a maior fração. Então, mesmo que o juiz entenda de aplicar a maior fração, a pena cairá de 15 anos para 1 ano e 8 meses, o que justificaria até ele cumprir a pena em regime aberto, né? Dando continuidade aqui no tópico 6. Desde logo, o requerente salienta que a adoção pelo Código Penal da teoria objetiva pura do crime continuado dispensa a demonstração de unidade de desígnio, né? Ou seja, quando a pessoa tem um único propósito, né? Entretanto, somente para argumentar se outro for o entendimento desse digno juízo, pretende o sentenciado evidenciar que havia unidade de propósito, como restou demonstrado nas ações penais geradoras das condenações, pois estava noivo, pretendendo casar-se em breve, motivo pelo qual todos os produtos adquiridos, como pode ser constatado pela simples leitura das sentenças condenatórias, destinavam-se a guarnecer o lado casal. Pode concluir, desse modo, que o agente teria condições de adquiri-lo em um conjunto em um só estabelecimento, porém elegeu forma alternativa e fracionada da execução, apesar de possuir unidade de desígnios a ser atingida, materializando a continuidade delitiva, né? Operada a unificação, requer o peticionário a aplicação dos benefícios previstos no artigo 44 do Código Penal. Ou seja, a pena vai baixar, né, no máximo para 1 ano e 8 meses, e aí o pedido aqui é de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, né? E aí o pedido de expedição do alvará de soltura. Pedro, se a unificação só ocorre dessa forma no caso do crime continuado, se você diz dessa forma pelo juízo da execução, não. Então, sempre que chega uma nova condenação para um preso, o juiz da execução vai fazer a unificação das penas. Tanto é que pode ocorrer tanto um benefício como, por exemplo, ser prejudicado. Vamos supor que o preso esteja cumprindo pena no regime semiaberto e chega uma nova condenação que inviabiliza o cumprimento da pena no regime semiaberto. Então, vai haver regressão de regime por nova condenação e pela unificação das penas, certo? Então, toda nova condenação que chega, quando o preso está cumprindo a pena, o juiz da execução vai unificar, né? Esse exemplo aqui é um dos poucos que que a unificação trará um benefício para o réu, né? O resto, a maioria dos casos, traz o agravamento da situação. Não sei se está em regime fechado e sobrevém condenação em regime aberto, vai somar as penas. Soma as penas, ele cumpre primeiro o regime fechado e quando ele alcançar os requisitos para progredir de regime, certo? Ele vai para o semiaberto, depois para o aberto, certo? Sempre vai ser somado, ok? Outro incidente na execução é a ocorrência de uma lei mais benéfica, né? Então, vamos supor que alguém está cumprindo pena por determinado crime e é editada uma nova lei, né? Entra em vigor uma nova lei que traz um benefício em relação a quem está cumprindo aquela pena. Esse exemplo aqui é um exemplo baseado na lei de drogas. Então, é no porte de drogas para uso próprio, né, que é o atual artigo 28 da Lei 11.343. Então, nós vamos ter que João foi condenado por porte ilegal de drogas para consumo pessoal, foi condenado com base no artigo 16 da Lei 6.368. Foi condenado a 7 meses de detenção e ao pagamento de 30 dias multas. Sua pena privativa de liberdade foi convertida em 7 meses de prestação de serviço à comunidade. Considerando-se a edição da Lei 11.343,
modificando as penalidades para quem porta a droga para consumo e configurando nítido tratamento penal benéfico para o crime em espécie, requer o juiz a adaptação da sanção penal. Então, vamos lá. O que é que trouxe de benefício a Lei 11.343? Para começar, o artigo 28, ele não tem mais pena privativa de liberdade, certo? Então, outra coisa é que a multa deixa de ser uma pena para ser uma garantia em relação à pena imposta. Então, é isso que vai ser incluído aí nesse pedido. Então, vamos lá. Então, o fundamento é o artigo 66(1) da LEP, certo? Então, incidente de aplicação de lei mais benéfica. Vamos lá para a historinha e qual é o deslinde. Aqui, nesse caso, especificamente, a gente vai ver o pedido e vai ver a decisão do juiz, certo? O requerente foi condenado à pena de 7 meses de detenção e ao pagamento de 30 dias multas, tendo havido a conversão da pena privativa de liberdade em 7 meses de prestação de serviço à comunidade. Ou seja, houve o acúmulo de penas, né? Além dos 7 meses de detenção que foi convertido em restritiva de direito, houve acumulado aí a pena pecuniária, a pena de multa. Após o trânsito em julgado, Vossa Excelência determinou que o comparecimento se desse junto a um orfanato tal, situado. Então, aqui é o local que o juiz determina para a pena restritiva de direito, né? Prestação de serviço à comunidade. Nessa data, entretanto, entrou em vigor a Lei 11.343, que é a nova lei de drogas, né? Que alterou substancialmente as penalidades aplicáveis ao condenado, eliminando por completo a aplicação da pena privativa de liberdade, né? E substituindo por advertências sobre os efeitos da droga, prestação de serviço à comunidade e ou medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo, certo? Então, essa é a pena combinada agora para o artigo 28, né? Então, a posse de droga para uso próprio. Caso alguma delas impostas isolada ou cumulativamente não forem cumpridas, poderá o juiz aplicar admoestação verbal e multa. Observe que a multa deixa de ser uma pena, né, como foi aplicada de forma cumulativa, para ser uma garantia do cumprimento da pena. Por outro lado, a duração para eventual pena de prestação de serviço à comunidade ou frequência a programa ou curso educativo tem a duração máxima de 5 meses ao primário e 10 meses ao reincidente, né, que isso é o que está no parágrafo 3º e 4º do artigo 28 da Lei 11.343, de 2006. O sentenciado já cumpriu 1 mês de prestação de serviço à entidade supramencionada e ainda não pagou a multa aplicada. Ora, tendo em vista que a multa é penalidade para garantir o cumprimento da principal, requer-se seja ela afastada. Quanto à pena privativa de liberdade, antes de se operar a conversão, é certo ter sido fixado em patamar um pouco superior ao mínimo legal. Segundo o julgador, tal situação deveu-se à conduta social desregrada do condenado. Porém, a atual pena varia de 1 a 5 meses ao primário, justamente a situação do requerente, motivo pelo qual, ainda que fixada pela atual regra, acima do mínimo, não poderia atingir mais de 1 mês. Então, ele foi sentenciado a 7, né? Ante o exposto, requer-se seja a pena considerada cumprida e julgada extinta a punibilidade do sentenciado. Vamos ver, nesse caso aqui, como seria a decisão do juiz, né? Seguinte, ficou só quando eu transcrevi aqui o nome do réu, do apenado diferente, mas tudo bem. João, qualificado nos autos, condenado a pena de 7 meses de prestação de serviço à comunidade ao pagamento de 30 dias multas pela prática de porte
ilegal de drogas para uso próprio, requer-se juiz, após a propositura do devido incidente, a aplicação dos benefícios trazidos pela nova Lei 11.343 de 2006. Afirma já ter cumprido um mês de prestação de serviço ao orfanato X dessa comarca, razão pela qual entende satisfeita a pena na sua totalidade. Ouvido o representante do Ministério Público, concordou com o pedido formulário. É o relatório. Então, aqui é o relatório da decisão do juiz da execução. E aí, em seguida, vem a decisão. Cabe a este juízo a aplicação da lei posterior que, de qualquer modo, beneficie o condenado, mormente quando já houve o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena. Verificou-se em face do relatório enviado pelo orfanato ter o sentenciado desempenhado satisfatoriamente todas as atividades que lhe foram destinadas ao longo do último mês. Em primeiro lugar, vale destacar ter razão o sentenciado ao pleitear a exclusão da pena de multa, ainda não quitada, inclusive pelo fato de a nova lei não mais se tratar de pena principal, mas apenas medida para garantir o cumprimento da sanção efetivamente imposta. Então, o juiz reconhece, sim, que há um benefício para o réu, porque na lei anterior a multa era pena, aqui não, é apenas uma garantia. Quanto à aplicação da pena acima do mínimo, por conta da sua conduta social desregrada, deve-se observar ser uma das metas primordiais a ser observada pelo juiz da condenação, segundo o disposto no artigo 42 da Lei 11.343. Logo, quanto a tal valoração, é retocável a decisão condenatória. Então, na questão aí de se discutir a condenação acima do mínimo legal, o juiz da execução manteve a decisão do juiz da fase lá de conhecimento. Resta saber se o quanto aplicável ao requerente no caso, um mês é satisfatório. Muito embora tenha havido parecer favorável do Ministério Público pela extinção completa da pena, parece-nos haver um dado relevante a ser considerado. A prestação de serviço à comunidade na nova lei deve fazer-se em locais vinculados, de algum modo, à prevenção do consumo ou da recuperação do usuário e dependente de drogas. Então, essa é uma alteração também que trouxe a Lei 11.343, que essa prestação de serviço não poderia ser feita no caso como ele cumpriu no orfanato, porque o orfanato não tem esse propósito de recuperação de usuários e dependentes de drogas. Ora, o requerente cumpriu um mês de prestação de serviço à comunidade em um orfanato, desempenhando suas tarefas a contento, mas não teve contato com a entidade vinculada à exposição dos malefícios trazidos pelo consumo de droga. Por tal motivo, parece-nos essencial manter a pena de prestação de serviço à comunidade, dando-a, no entanto, por cumprida, mas impondo ainda, pois há permissivo legal, a tanto a advertência sobre os efeitos da droga. Então, o juiz, nesse caso, concede o que é pedido pelo apenado aqui, né? Então, já que houve uma modificação no patamar da prestação de serviço à comunidade e daria-se por cumprido um mês dessa prestação de serviço. Só que o juiz aqui, ele entende que deve haver ainda um alerta, né, o que faz parte da Lei 11.343, como medida, né, como pena à admoestação, ou seja, uma audiência em que ele vai ser aconselhado sobre os malefícios do consumo de droga. Então, é isso que o juiz vai decidir logo após. Ante o exposto, afasta o pagamento da pena de multa, dou por cumprida a prestação de serviço à comunidade, que mantém em um mês, diante da conduta social desregrada, desenvolvida pelo agente, antes da prática do delito, além de determinar, seja ele advertido em audiência sobre os males do consumo de substâncias entorpecentes. Então, todo o pleito aqui que foi feito pelo apenado foi concedido, né? Com a exceção que o juiz determinou aí mais uma audiência para ele, que é essa audiência de admoestação, onde ele vai
ser alertado sobre os efeitos do uso de droga. Vamos lá, Pedro. Nesse caso, pela nova lei, o condenado não fica preso, sendo imposto apenas algumas sanções diferentes da privação de liberdade. No caso de acontecer uma redução da pena do crime do condenado, como funciona? Elas são mantidas na mesma proporcionalidade? No caso, a pena aqui foi convertida em restritiva de direito. Pena de prisão, ele não pode mais cumprir. Ele vai ter que prestar serviço à comunidade, certo? Pelo tempo em que ele seria condenado. Observando que os parâmetros da nova lei são bem inferiores, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele foi condenado a 7 anos. Na nova lei, não poderia ser condenado, né? Jamais a 7 anos. Então, observar que mudou não só que houve a despenalização do artigo 28, como também as penas, despenalização no sentido de não haver mais a pena privativa de liberdade, mas que houve também uma redução, certo, em relação à pena restritiva de direito e o incremento, né, de algumas outras, como, por exemplo, essa questão de ser alertado sobre os malefícios do uso de droga, e além do mais também que foi retirado a pena de multa como pena pecuniária, e ela passa a ser apenas uma garantia do cumprimento da prestação de serviço, né? Aí, no caso, se não presta o serviço, é que pode ser imposta a pena de multa. Passa a cumprir pelo mínimo que é estabelecido pela nova lei, certo? Então, a questão desse incidente de execução, o próprio incidente, ele já diz isso, né? Porque o nome do incidente é incidente de aplicação não, que é interpretação, vamos dar todo. Incidente de aplicação de lei penal benéfica, né? Então, vai ser modificado, sim, em benefício do apenado. Outro pedido que pode ser feito também, outro incidente, seria o incidente de, do pedido de interpretação de lei penal benéfica. Veja só, aqui não há uma nova lei que vai trazer benefício para o réu. Aqui há uma nova interpretação de lei que traz um benefício para o réu. O exemplo que eu trago aqui, né, nesse exemplo 14, é um exemplo clássico, né, que é a questão da lei de crimes hediondos. Então, só recordando a vocês o histórico, né, de discussão sobre esse parágrafo, sobre o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072. Inicialmente, era previsto que quem cometesse crime hediondo iria cumprir a pena em regime integralmente fechado. O STF declarou inconstitucional. Em seguida, e o fundamento da inconstitucionalidade é o princípio da individualização da pena. Então, você não pode ter uma pena estándar, uma pena padrão para todas as pessoas que praticam o mesmo crime, né? Tem que ser individualizada. Parte desde o processo legislativo, pela a questão dos parâmetros estabelecidos para condutas que são consideradas crimes, passando pela concretização da pena e também na execução penal. O legislador modificou esse artigo e colocou que aqueles que cometessem crimes hediondos iriam cumprir obrigatoriamente em regime inicial fechado. O STF considerou também inconstitucional pelo mesmo motivo.
Então, não pode se determinar um regime inicial de cumprimento da pena de forma genérica, né, porque isso viola o princípio da individualização da pena, certo? Então, isso é o que está se discutindo aqui, a mudança de interpretação do STF. O fundamento desse pedido é o mesmo do pedido anterior, né, que é o artigo 66, inciso 1 da LEP. Então, essas duas situações, né, podem instaurar incidente na execução. Um exemplo bem recente é o pacote anticrime. O pacote anticrime modificou o artigo 112 da LEP, que antes tratava de um sexto, passou a tratar vários percentuais: 16, 20, 25, 30, 40, 60, 70. E antes só tinha uma fração, que era um sexto. Se a gente pegar um sexto, ela é maior, um sexto é mais do que 16%, certo? Um sexto é 16,6666, né? Uma dízima. Então, aquelas pessoas que já atingiram 16% podem entrar com incidente de aplicação de lei mais benéfica pedindo progressão de regime, certo? Então, é um outro exemplo. Como se também a interpretação de lei, né? Por exemplo, o caso do Lula, né? O STF tinha um entendimento que poderia ser cumprida a pena de forma antecipada. Poderia. Aí começaram a deturpar o poderia como deveria, né? Então, começaram a antecipar a pena de todo mundo. O STF mudou, mais uma vez, o entendimento, isso, para aqueles presos que estavam cumprindo de forma antecipada, eles podem entrar com esse incidente na execução de aplicação de interpretação benéfica de lei, né? Então, não, se refere a isso, eu não vou ler aqui para vocês, não. Quanto ao pedido de reabilitação, o que é pedido de reabilitação, pessoal? Pedido de reabilitação, ele consta no artigo 93 do Código Penal. Esse pedido de reabilitação, ele se refere ao sigilo das informações da condenação, além de se referir ao artigo 92 do Código Penal, que são os efeitos secundários da condenação, que está lá no 92. Perda do poder familiar, né? Na verdade, lá ainda está pátrio poder, mas entenda-se como poder familiar, perda de cargo ou função pública e perda do direito de dirigir veículo automotor. Certo? Ocorre que, em relação aos sigilos, praticamente fica inócuo, pois a própria LEP, no artigo 202, traz o sigilo após 5 anos da condenação. Né? Esse pedido em relação ao sigilo é apenas se a pessoa quiser antecipar, porque ele pode pedir essa reabilitação depois de 2 anos cumpridos alguns requisitos. Quanto aos efeitos secundários da condenação, a perda do poder familiar para aquele que pratica crime doloso contra filho, esse é para sempre, não é reabilitado. E quanto à perda de cargo ou função pública, também é para sempre, não é reabilitado. A pessoa pode até fazer um novo concurso público, mas ele não é reconduzido ao mesmo cargo. Cargo a que ele ocupava. Ele pode até fazer por exemplo, ele era auditor fiscal, depois faz um novo concurso para auditor fiscal e passa, pode assumir, mas ele não pode ser reconduzido. Então, resta para o pedido de reabilitação, né, que é bem esvaziado, apenas o pedido do direito de conduzir veículo automotor, certo? Quando é cassado em virtude de um efeito secundário da condenação. O fundamento desse pedido, nós vamos buscar no Código de Processo Penal, certo? Então,
o procedimento da reabilitação. Vai estar nos artigos 743 e seguintes, certo? E vamos ver mais ou menos aqui uma historinha que é para fixar do que se trata isso aqui, né? O requerente foi condenado em 3 procedimentos criminais que tramitaram nesse juízo, respectivamente. A pena de 3 anos de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 12, que no caso aqui é o tráfico de drogas, né? Porque aqui na lei antiga ainda. Pena de 6 meses de detenção com diminuição de 2/3, como incurso no artigo 351 do Código de Processo Penal. 351 é crime contra a administração da justiça. Pena de 2 anos e 4 meses, cumulada com a suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, como incurso na sanção do 302, aqui é crime de trânsito, certo? Então, observe que dentro do que estabelece aqui nas condenações, o único que será objeto de reabilitação aqui vai ser essa última condenação aí, que é suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. É o único caso desse que vai caber. Então, em tal data, ele contrai o matrimônio, como prova inclusa certidão, estabelecendo-se nessa comarca como comerciante, aqui também residindo. Pessoal, é importante vocês observarem o artigo 743 e seguintes do CPP e o 93 do CP, porque tem algumas condições quanto à residência, viu? Então, tem que residir no país por pelo menos 2 anos. Conforme se vê das inclusas certidões, o requerente não mais se envolver em qualquer conduta ilícita, não mais respondendo a qualquer procedimento investigatório ou criminal, adotando conduta honrada e respeitosa, como atestam declarações anexas. Pretende, objetivando segurança e estabilidade profissional, submeter-se a concurso público e prosseguir em sua formação profissional cursando o ensino superior. Considerando a data em que obteve a certificação de cumprimento da pena, encerrou o cumprimento de todas as penas que lhe foram importadas há muito mais de 2 anos. Olha, é requisito temporal, né, requisito e objetivo para o pedido de reabilitação ter cumprido a pena há pelo menos 2 anos, sem que nesse lapso temporal tenha incorrido em qualquer comportamento ensejador de procedimento judicial, nem mesmo na esfera civil. Aí, requisito subjetivo para a reabilitação. Prevê o artigo 94 do Código Penal serem necessários 2 anos da data em que fim da execução da pena para que se pleiteie a declaração judicial de reinserção do sentenciado no gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação. Outra não é a situação do requerente, a quem indiscutivelmente socorre o direito ao reclamado, razão do presente procedimento. Não bastasse o lapso temporal, que lhe é favorável, o requerente tem residência fixa, olha, requisitos do artigo 94 do Código Penal, encontra-se plenamente ressocializado, nunca mais tendo envolvido em qualquer tipo de conduta ilícita, conforme já se pôde afirmar. Pelo exposto, requerendo o ajuntado dos atestados referidos no inciso 1 e 5 do artigo 744 do CPP, requer-se o processamento do presente pedido com a oitiva do representante do Ministério Público para que, ao final, cumpridas todas as formalidades legais, seja concedida a reabilitação criminal ora pleiteada. Pleiteia seja assegurado o sigilo em relação aos processos da condenação do requerente, o que eu falei, é um dos objetivos da reabilitação, é o sigilo em relação aos processos. Eu vou já comentar qual é a diferença desse sigilo em relação ao 202 da LEP. Bem como em face da supressão dos efeitos secundários das punições sustentadas, consoante previsto no artigo 92, especificamente em seu inciso 3. O inciso 3 de 92 é o efeito secundário da condenação que se refere à suspensão do direito de dirigir veículo automotor. Por que ele pede também o sigilo da decisão? Vamos lá. A reabilitação, o sigilo pode ser pleiteado após 2 anos de cumprimento da pena. Se ele não pede esse sigilo será automático, mas somente após 5 anos.
do cumprimento da pena. Se ele pede esse sigilo em relação, no pedido de reabilitação e o juiz acata o pedido, esse sigilo ele impede, por exemplo, que uma autoridade policial, um delegado de polícia, tenha acesso a essas informações. Se ele espera o sigilo automático do 202 da LEP, esse sigilo ele não impede que um delegado tenha acesso às informações. Então, o sigilo imposto pela reabilitação ele é mais severo do que o sigilo imposto o sigilo imposto é mais severo, né? Vamos lá para a dúvida do Pedro. Sobre a questão do prazo, né, Pedro? Vou abrir aqui o GPT, que eu estou só com o código penal aberto. Porque a que tu está questionando, a questão será requerida após o decurso de 4 ou 8 anos, pelo menos, conforme se trata de condenado, o reincidente, né? É óbvio, né, que o que vai prevalecer é o que é mais benéfico para o réu, né? Requerido 2 anos, né, do dia em que foi extinta, de qualquer modo, a pena. Né? Observe que o artigo 743 do CPP, ele data de 1941, enquanto que o artigo 93 do Código Penal, ele data de 1984. Então, obviamente, considera-se aí o que é mais benéfico para o réu, né? No caso, 2 anos. Ainda temos aí o pedido de saída temporária, né? Então, observando que saída temporária a gente acabou de ver, né? Então a gente está bem fresquinho na mente da gente o que vem a ser saída temporária, né? Então, aquele direito, né, que o preso tem quando está em regime semiaberto de pleitear, né, uma vez e 4 renovações, ou seja, 5 vezes, por 7 dias, né, cada uma das vezes, então, somando, tem 35 dias, ou então, quando é autorizado essa saída para uma frequência de curso, obviamente, esse prazo de 7 dias aí vai ser de acordo com o tempo necessário para o curso, certo? Então, o fundamento é o artigo 122 da Lei de Execução Penal. Como está bem recente, né, e o pedido é bem simples, basta a demonstração de requisitos subjetivos e objetivos do artigo 122, também a gente vai só apontar e deixar disponível o material aí para vocês. Também temos aí uma decisão referente à saída temporária, né? Então, como é que o juiz decidiria, né? Então, o que é interessante aqui nessa decisão não é só porque ele reconhece que estão cumpridos os requisitos objetivos e subjetivos, né? Então, a decisão no sentido da imposição, né, das condições, né? Então, não vamos ler a parte do relatório, vamos ler só
a decisão, né? O pedido do sentenciado merece deferimento, pois estão preenchidos os requisitos objetivos, mais de um sexto do cumprimento da pena, e subjetivo, bom comportamento. Ante o exposto, com base no artigo 122 da Lei de Execução Penal, defiro o pedido de saída temporária a ser cumprida por 7 dias, afixado o dia tal, né, ele estabelece a data, devendo o sentenciado, ser o sentenciado monitorado eletronicamente, né, então é uma das imposições, e aí ele fixa as condições, né, fixa as seguintes condições para o referido período, nos termos do artigo 124 da Lei de Execução Penal. Fornecer o endereço onde reside a família a ser visitada, onde puder ser encontrado durante o gozo do benefício, recolher-se à residência visitada no período noturno, proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres, né? Então, aqui a decisão é meramente o reconhecimento que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos do 122 e a imposição das condições, né? Lembrando que eu tenho exemplos, né? Quando a gente estava tratando desse assunto, o caso até da Suzane, né, que foi revogado a saída temporária dela, mas depois o juiz reconheceu que ela não tinha violado esse direito, porque foi revogado porque ela estava no casamento, mas o casamento foi às 4 da tarde, e as condições impostas eram que ela não podia sair à noite, né? Então, esses exemplos estão todos nos materiais de vocês. Quanto ao pedido de visita íntima, esse é interessante, porque vocês têm que ter em mente que não há fundamento legal, certo? Para o pedido de visita íntima. Então, o pedido de visita íntima, ele é meramente fundamentado no princípio da igualdade, certo? O estabelecimento prisional, ele não tem obrigação, certo, de fornecer esse direito, né, a visita íntima. Mas ele não pode, se concede esse direito para alguns, negar para outros. Então, esse é o fundamento da visita íntima. Muita gente alega que o fundamento da visita íntima estaria no artigo 41, inciso 10, né, que é o direito do preso de manter contato com a família, mas, na verdade, o inciso 10, artigo 41 da LEP, fala em manter o contato com amigos e família, mas não o contato sexual, certo? E aí a história que narra aqui esse pedido é de um estabelecimento prisional que concede esse direito para quem é casado, mas nega para quem é solteiro. Esse pedido aqui bate exatamente nisso, certo? No princípio da igualdade. Então, é o único fundamento que se pode estabelecer para esse pedido é esse. Se não tem visita íntima para ninguém, não pode haver não tem fundamento para se pedir isso. Mas se concede-se para alguns, tem que conceder para todos. E aí nós temos aqui a decisão do juiz, né, que é a decisão fica mais claro depois vocês dão uma olhada lá no pedido, né? Então, Ricardo, qualificado nos autos, condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado pela prática de homicídio, cumpre a pena regularmente com bom comportamento. Apresentou atestado de boa conduta carcerária, né, de folha tal, pleiteia a concessão do benefício da visita íntima a ser exercido com pessoas amigas ou namoradas, pois não dispõe de cônjuge ou companheira. Alega que a direção do presídio instituiu tal benefício, mas somente aos casados ou aos que mantêm união estável, algo que afronta o princípio da igualdade de todos perante a lei. Esse é o relatório, né? Aí vem a decisão do juiz. Não se trata de aplicar o disposto no artigo 41, inciso 10 da Lei de Execução Penal, por analogia, pois essa norma prevê o direito do preso de receber visita do cônjuge, companheiro, amigo e parente, não se referindo a qualquer espécie de intimidade sexual. Entretanto, tem razão o sentenciado ao mencionar o princípio da igualdade de todos perante a lei, pois a administração não pode discriminar pessoas em qualquer situação. Há de se ponderar o seguinte: se todos os presos não tivessem o direito à visita íntima no estabelecimento penal, não poderia haver a exigência a esse respeito. Instituída a regalia aos condenados, é preciso que se ajuste a todos. E não existe possibilidade de discriminação entre casados e solteiros, devendo ser criadas condições para que todos usufruam
do mesmo benefício. Ante o exposto, defira o pedido formulado por Ricardo para que usufrua dos mesmos benefícios que os demais presos no tocante à visita íntima, podendo apresentar pessoas interessadas no contato sexual, desde que sejam respeitadas as regras de segurança do estabelecimento penal. Então, só realçando aí o que tem mais importante. Não é a aplicação do artigo 41, inciso 10, é apenas a aplicação do princípio da igualdade. Ou todos têm direito ou nenhum tem. Por fim, pessoal, eu deixo aí só para ilustrar, né, não faz parte do âmbito da execução penal, mas é uma questão de progressão de internação para liberdade assistida. Então, isso aqui é de adolescente, né? Então, fica aí uma decisão, né, para vocês darem uma olhada como bônus, certo? Dos nossos procedimentos judiciais. Tranquilo? Alguma dúvida, Pedro, ainda? Não, tá ok, né? Então, bom final de semana, né? A gente se encontra na terça-feira, né? No mesmo horário. Se cuidem aí no final de semana.